Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 516. Imprudência e mudanças. Em uma das salas de espera do palácio, Victor e as 3 condessas estavam esperando Vlad voltar, pois ele precisava fazer alguns preparativos para o início da reunião. O que você fez foi muito perigoso, Vic. Agnes o repreendeu levemente. Victor estava sentado no sofá com Natásia sentada em seu colo. A condessa estava com a cabeça deitada no peito de Victor enquanto desfrutava das carícias do marido. Skatasha estava sentado ao lado de Victor, olhando para Natásia com um olhar feio. Infelizmente, devido ao seu orgulho, ela não conseguia se sentar do jeito que Natásia estava agora. Não quando havia pessoas ao redor, pessoas estranhas com quem ela não podia baixar a guarda. Estar em território inimigo a deixava apreensiva. Era um hábito que ela desenvolvera desde a infância. Por outro lado, Natásia não estava se importando nem um pouco. Ela apenas gostava das carícias do marido, embora não estivesse fazendo coisas mais libertinas porque não era o lugar para isso. Mesmo sentindo algo grande e duro tocando sua bunda. Algo que fez seu interior se contorcer, praticamente implorando para ele gozar dentro dela. Mas ela era uma boa menina, e resistiu a esse sentimento e se contentou com as carícias do marido. Eu sei, mas não vou inventar desculpas. Victor assentiu. Victor sabia. Orgulho excessivo não era bom. Skatashi, seu amado mestre e sua futura esposa fizeram questão de colocar esse fato em sua cabeça. Mas isso não significava que você também não deveria se orgulhar. Como em tudo na vida, a chave era o equilíbrio. Nem muito nem pouco. Tudo, absolutamente tudo, deve ser equilibrado, assim como todas as coisas devem ser. Victor era o mesmo. Ele estava orgulhoso e ainda era o mesmo homem que desafiou abertamente Skatashi e Vlad Dracul-Tepes. E quando Evie ordenou que ele fizesse algo e o tratou com desdém, como se fosse um fato, ele não pôde deixar de retaliar. Ah, felizmente, você conseguiu sair dessa situação com palavras cinzentas e inofensivas. Felizmente, essa cadela não vai levar para o lado pessoal. Ela deve ter aprendido algo com você também. Essa não é uma lição importante. Todos com pelo menos 2 células cerebrais devem saber que provocar tudo para todos é uma má ideia. Mesmo que Evie tenha um poder econômico ridículo e feitiços desconhecidos, ela não pode se tornar inimiga de todos. O equilíbrio é a resposta. E embora esses seres como vampiros, deuses e lobisomens não se importem de pagar, afinal, eles são ricos, aposto que todos em seus corações estão insatisfeitos com os preços das bruxas. O negócio da bruxa funcionava assim. Se você quisesse uma pedra de mana para trabalhar, eles cobrariam $10.000 por essa pedra de mana de baixo nível. Mas se você comprar muitas pedras de mana, ela entenderia que você está tentando fazer alguma coisa, e ela ficaria gananciosa e extrairia mais dinheiro de você. E a pedra de mana que inicialmente custava $10.000 de repente se tornaria $100.000. É assim que as bruxas funcionam. E isso não poderia deixar de incomodar muita gente. Provavelmente, ela deveria saber disso, mas por causa de suas palavras, ela vai ser mais cuidadosa agora. Embora. Skatashi olhou levemente para Victor. Isso foi perigoso. Não temos certeza se as bruxas estão ajudando os demônios ou não, e evitar conflitos com ela é a resposta correta. Milímetros. Victor assentiu com a cabeça. É principalmente por isso que estou disposto a participar do julgamento. Não serei hipócrita. Mesmo que esse incidente tenha sido iniciado por bruxas gananciosas tentando lucrar com a situação, fui eu quem cometeu o crime. Matando. Eu matei todos eles. Deixando de lado quem está certo ou errado. Eu fiz essa ação, e agora as consequências estão mordendo minha bunda, e devo lidar com as consequências de minhas próprias ações. Skatashi exibiu um pequeno sorriso. Ela gostou da mentalidade de Victor. Afinal, era a mesma mentalidade que ela tinha. Mas só porque ela está um pouco certa, não vou abaixar a cabeça e aceitar tudo o que ela joga em mim. Não vou fazer isso, nem por ela, nem por ninguém. Não é meu estilo. As únicas pessoas para quem Victor abaixaria a cabeça eram seus pais. A figura de maior autoridade em sua cabeça. Respeite seus pais, seu sangue. As pessoas que te criaram desde jovem sem querer nada em troca. Se os pais dele não eram dignos de Victor abaixar a cabeça, quem era? Definitivamente não um deus aleatório ou uma bruxa que acreditava que o mundo girava em torno dela. Esse é o orgulho dele. Victor,
Você se lembra do que eu te ensinei? Claro, eu nunca vou esquecer seus ensinamentos, Victor respondeu naturalmente e acrescentou pouco depois. Se você não pode lutar contra um inimigo, apenas vire todos os aliados, e potenciais aliados desses inimigos, contra ele. O caos é a única resposta. Somente no caos maior teremos mais espaço para manobrar. Scatashi sorriu gentilmente, e um pouco predatório, e você fez isso esplendidamente. Como esperado do meu discípulo favorito. Nossa, olha esse favoritismo. O que seus milhares de discípulos pensariam se te vissem assim? Natasa comentou. Quem se importa? Ela falou com desdém. Ela não estava com vontade de entreter Natasia agora. Uau, olhe para essa cadela. Ela nem está tentando esconder isso agora. Natasia bufou. Ah, eu nunca pensei que diria isso, mas... Natasia, pare de tentar causar o caos. As duas condessas olharam para Agnes com os olhos secos. Essas definitivamente não são palavras que eu teria pensado em ouvir de você no passado, Natasia falou. De fato. Scatashi confirmado. Só nessas horas os dois se unem contra ela. Droga. HMPH. Agnes bufou. Ela não se importaria mais. Victor sorriu com essa visão. Embora parecessem estar brigando, ficou bem claro para eles que estavam gostando dessas trocas de palavras. De certa forma, Victor foi quem mais entendeu as emoções dos seres vivos. Ele era, afinal, um grande manipulador, e não importa o que. Os 7 pecados capitais serão a principal fonte de ação desses seres poderosos, sendo os principais a ganância, luxúria e inveja. Esses pecados arruinam um ser ou mesmo um reino. Os deuses gostavam da figura de Evi, e ela era gostosa em todos os sentidos. Ninguém poderia negar isso. Os deuses estavam com inveja de seu próspero negócio. Os deuses eram gananciosos com esse enorme pedaço de bolo. Por que tanto foco nos deuses? Porque eles são os mais propensos a agir contra Evi. Lobisomens definitivamente não vão agir, e nem os vampiros. Afinal, eles eram, de certa forma, os maiores consumidores dos produtos da Witches. Mas se algo como um ataque acontecesse, eles definitivamente iriam atrás de vantagens que cairiam tanto do lado dos deuses quanto do lado das bruxas. Embora os deuses gostassem dos produtos das bruxas e os achassem atraentes, eles tinham suas próprias tecnologias e meios de tornar suas sociedades prósperas, então eles não precisavam de bruxas em teoria. Tome o Olimpo como exemplo. Quantos tesouros, armas e itens raros ele tinha? Ambrosia, as armas divinas dos 3 grandes deuses, flores do submundo que são ingredientes para alguns feitiços. O próprio Hefesto era um comerciante viajante, o homem podia fazer qualquer coisa. As bruxas tinham a manualidade de tornar tudo mais acessível. Enquanto os deuses tinham produtos realmente valiosos. Por causa disso, os deuses e as bruxas foram os que mais negociaram entre os dois lados. Conflitos tendem a gerar por causa disso. A história que Victor contou a Evi era óbvia para todos. Não sou seu inimigo, e nunca fui. No entanto, todos os seres gananciosos que querem seus produtos são seus inimigos. Eu sou apenas um dos 4 comerciantes que vão adquirir tudo no final. O 4º mercador era ele, Nightingale, e possivelmente os lobos, talvez até os demônios. Fufufu, eu me pergunto como tudo isso vai se desenrolar. Tudo poderia acabar no chão, mas ao mesmo tempo, nada poderia acontecer. Eu não ficaria surpreso se as bruxas tivessem todos os segredos sujos dos deuses, segredos que nem mesmo os deuses querem que sejam revelados. Mas a questão é: será que os olímpicos vão se importar? As imagens dos deuses gregos. Falando francamente, não era bom na comunidade internacional. Até os nórdicos tinham uma imagem melhor do que eles, o que dizia muito. Afinal, os nórdicos eram tão ruins quanto os olímpicos. Todas as mitologias tinham algum tipo de podridão que faziam com os seres sobrenaturais. E os humanos? Humanos, hein? Victor pensou. Sinceramente, ninguém se importou. Mesmo que as atitudes dos deuses em relação à humanidade tenham melhorado em relação ao passado, eles ainda desprezavam os humanos. Os humanos eram a raça mais fraca, e isso não era uma dúvida, mas um fato inegável. Mesmo quando os humanos eram fortes, era devido a ferramentas que os deuses forneceram ou poderes que encontraram. Isso não foi devido ao poder natural dos humanos.
Pegue o humano desarmado mais forte e peça para ele lutar contra o vampiro mais forte, que também está desarmado. Honestamente, isso nem seria uma luta. A diferença nas estatísticas básicas era muito grande, e havia poucas coisas que eles poderiam fazer apenas com habilidades. Sem poder bruto, tudo não tinha sentido. Embora não sejam fortes, são engenhosos, e essa engenhosidade não deve ser ignorada. Prova disso foram as conquistas dos humanos atuais, toda uma sociedade, globalização e várias técnicas de artes marciais que foram a base de inspiração para Scatashi criar suas técnicas. Até a mulher que Scatashi mais respeitava já foi humana. Porque a fraqueza, eles tentam compensá-la com outras coisas. Então eles evoluem, eles têm o potencial. Potencial que o Criador deu. Em comparação, vampiros, ainda estagnado no tempo. Lobisomens, na mesma sociedade atrasada onde o rei é eleito pela força. Deuses, você realmente precisa falar sobre eles. Apenas as bruxas estavam indo bem, e a razão para isso era que se você tirasse a magia delas, elas ainda eram humanas. O progresso estava em seu sangue, e eles eram os mais evoluídos de todas as facções. Embora eles tenham ignorado completamente a ciência e a matemática dos humanos. Victor não era um mago, mas ele havia lido vários livros de magia no passado com a possibilidade de tentar usar magia. Ele lia quando queria ocupar a mente durante o período em que ficou muito tempo preso na Terra, e apesar de não poder praticar, foi interessante. Se não me engano, qual era o feitiço mais básico? Victor pensou no primeiro livro que leu, e então veio a resposta. Ah, foi o feitiço que parece ter saído de um jogo Morpg. Qual foi a pronúncia mesmo? Se não me engano, eles falam uma língua antiga. Latim. Muros. Um círculo de magia negra apareceu em cima da mão de Victor, que explodiu em partículas de luz quando a magia falhou. A sala estava totalmente silenciosa. Até as condessas que conversavam entre si tiveram que ficar caladas por causa do que tinham acabado de ver. Vivek, Agnes, Natasia e a própria Scatash gaguejavam muito. Nesse momento, passos foram ouvidos, e Vlad entrou na sala com um olhar estoico. Os preparativos estão prontos. Os 4 presentes olharam para Vlad com o mesmo olhar chocado. O que? Vlad perguntou com uma cara estranha. Nada. Os 4 diziam simultaneamente como se estivessem sincronizados por uma máquina. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 517. O lugar onde as regras do mundo são criadas. Victor estava um caos agora. Ele nem prestou atenção na reunião acontecendo na frente dele. Em uma grande sala, uma mesa redonda composta pelos líderes de cada facção estava presente. Atrás dos líderes estavam os companheiros de cada convidado. O que é que foi isso? Lembrando o momento em que o círculo de magia negra apareceu em sua mão. Isso foi magia. Pela reação das condessas e pelo que foi descrito nos livros básicos que ele estudou, foi definitivamente mágico. Mas vampiros não têm magia. O próprio poder atual de Victor nasceu devido às linhagens dentro dele, e principalmente, os homens não podem fazer mágica. Ele nem sentiu o núcleo mágico que o livro que estudou mencionava. Ele não sentiu nada. Porque agora, ele estava lutando para entender o que estava acontecendo, e a resposta era simples. Abençoado pela bruxa do caos, e amado pela própria mulher, Albedo Moriarty. Ele lembrou as palavras do homem que estava sentado na frente de todos esses seres. Cara, é muito simples descrevê-lo. Essa criatura era uma irregularidade. Victor não sabia defini-lo, porque ele não consegue ver um homem. Ele só pode entender que ele está lá. Era como se ele fosse uma existência tão elevada que as pessoas não pudessem entender que tipo de ser ele era. Victor nem tentou medir sua força com aquele homem, pois tudo o que ele sentiria era uma imensidão ainda maior que Shiva. Era como se aquele homem fosse um universo, e ele fosse apenas um homem comum. Era ridículo. Bênçãos, hein? Victor pensou sobre o que Afrodite tinha dito. Na suíte presidencial de um hotel 5 estrelas, Afrodite estava com um livro na mão e explicando algo para Victor que estava sentado ao lado dela. Bênçãos, Vic. São simplesmente maneiras de um deus dar poder ao indivíduo. Exemplo. Eu sou a deusa da beleza, amor e sexualidade, essas são minhas principais divindades. Minhas outras divindades menores são perpetuação da vida, prazer e alegria.
Divindades superiores são divindades sobre as quais atingi um certo domínio nesse conceito, e posso facilmente exercer minha influência sobre esses conceitos. As divindades menores são divindades que podem estar relacionadas às divindades maiores, mas também são conceitos completamente separados. São conceitos que nunca cheguei a aprofundar muito. Quando um Deus abençoa alguém, essencialmente falando, ele está dando algo a essa pessoa. E quando essa pessoa recebe esse algo que o Deus deu, a pessoa muda. Os olhos de Afrodite brilharam rosa neon enquanto ela olhava para Victor. E lentamente os olhos violetas de Victor mudam para a mesma cor que os de Afrodite. Olhar. Ela apontou para o espelho na parede. Quando Victor se olhou no espelho, viu as mudanças em seu corpo. Tão simples de entender, não foi só os olhos que mudaram. Ele ficou mais atraente. Mais divino. Bênçãos é apenas uma maneira simples de entender que o Deus está dando algo a outro ser. E quando esse ser recebe seu poder, o indivíduo pode exercer a autoridade desse Deus. Quando Adonis foi abençoado por mim, ele não apenas ganhou uma aparência melhor, ele também ganhou a possibilidade de exercer meu poder. Ele poderia pegar emprestado e usar meu poder relacionado à beleza. Mas ele não pode desenvolver isso. Um pequeno sorriso triste apareceu em seu rosto, e logo mudou para um sorriso gentil, não como você, pelo menos. Bênçãos. É como se uma entidade maior me desse acesso aos seus poderes, hein? Victor resumiu tudo, e ele não pode deixar de se sentir complicado. Ele não sabe como se sentir sobre isso. De certa forma, ele odeia pegar emprestado o poder de alguém e usá-lo. Ele quer seu próprio poder, mas ele não tem o luxo de escolher. Ele precisa ficar mais forte. De fato. Afrodite assentiu, ciente dos pensamentos confusos de Victor. Lembre-se, Victor. Ela mudou para um tom sério. Nunca confie completamente em uma bênção. Não faça desse poder a principal fonte de seus poderes. Afinal, essas bênçãos podem ser removidas a qualquer momento pelo Deus que te deu. Trate-o como uma ferramenta de apreciação de Deus e uma ferramenta secundária. Afrodite viu milhares de vezes os outros seres desmoronar porque ela se concentrou nos poderes que recebeu. Mas uma vez que o Deus retirou a bênção, eles morreram facilmente. O tom sério de Afrodite foi um aviso para Victor. Um aviso que Victor entendeu completamente. No final, devo confiar apenas nos meus poderes, hein? Essas bênçãos que o homem falou, vou tentar entender o que é. Não sei que tipo de existência é Albedo, mas se ela pode conceder magia a outros seres, ela não é uma pessoa comum. Clipot, a árvore oposta a Sepirot. Se Sepirot significa bondade, a árvore Clipot significa mal, é oposta a todas as Sepirot. Uma árvore do mundo que representa sentimentos negativos. Nix. A entidade da noite, a mãe de vários deuses da noite, assim como a entidade da morte do panteão grego. Gaia. Irmã de Nix, a entidade que representa a terra no panteão grego. Espíritos ancestrais de animais. E Albedo, a bruxa do caos. Tem também aquele ser desconhecido, mas posso ter uma ideia de quem é. Victor pensou em Gianni. Preciso saber o que eles me deram, e preciso saber por que esses seres poderosos estão interessados em mim. Victor estava louco de curiosidade. Mas ele não esperava muito, pois segundo Afrodite, seres poderosos dão benção toda vez que gostam de um indivíduo. Também pode ser um ato que Victor fez, e chamou a atenção deles. Então eles deram sua benção. E Victor podia instintivamente saber disso além de Afrodite que lhe deu toda a sua benção de beleza. Esses seres só deram bênçãos menores porque gostaram de algo que ele fez. Vale ressaltar que o processo de pensamento de Victor é muito rápido. Toda a sua confusão interior foi resolvida em menos de 5 minutos. E ainda era longo, considerando que tem uma velocidade de processamento ridícula. Como novos convidados, Otsuki Aruna tem a primeira palavra nesta reunião. Mágica, hein? Victor sempre teve curiosidade sobre esse fenômeno ridículo que parecia ser contra as leis do mundo. Se Albedo lhe desse acesso à magia, ele pelo menos gostaria de saber até onde pode ir com isso. Olhando para Aruna, a mulher que estava sentada com os braços cruzados e olhos fechados. Olhos que se abriram lentamente, e ela falou, 500 anos. Quero uma regra que nenhuma facção interfira na minha por 500 anos. Inicialmente, eram 100 anos. Mas como todo trader, ela deve aumentar o valor e esperar que ele diminua nas negociações. O homem encarregado da reunião assentiu e olhou para Shiva.
Representante dos deuses. Shiva ficou em silêncio por alguns segundos. Isso é complicado. Mesmo que Amaterasu desse total liberdade, eu sei que os Shoukai não estão em boas relações com os deuses shintoístas, mas não é justo que eles sejam destruídos agora por alguma intervenção dos deuses, sem mencionar que a maioria dos Shoukais eram usados como ferramentas pelos deuses shintoístas. A destruição já aconteceu, agora precisa de espaço para renascimento e criação. Shiva olhou para Aruna. Os deuses aprovam. Aruna ficou chocada internamente. Ela esperava alguma negociação dos deuses, mas ele apenas aprovou. Representante dos lobos. Aprovado. Volk não tinha interesse em yokai para começar. Representante das bruxas. Aprovado. A ganância de Evie bateu em seu rosto por alguns segundos quando ela viu o yokai. Ela sabia que o yokai tinha muitas coisas raras, coisas que ela poderia vender e ganhar recursos e influência. Mas graças a um certo alguém que tinha um sorriso odioso no rosto, ela não tinha margem de manobra agora. TSK. As caudas de Aruna dançaram hipnoticamente atrás dela. Ela entendeu que Evie não fez nada devido à conversa que teve com Victor. De forma indireta, Victor acabou facilitando as coisas para ela. Representante dos anjos. Negado. Miguel falou em tom neutro. Vlad, Victor e Aruna olharam para Miguel. Vlad como um homem mais velho na reunião, ele sabia por que Miguel recusou. Como esperado das marionetes daquele homem, ele ainda está obcecado em eliminar todo o mal. Do ponto de vista dos anjos, seres como vampiro e yokai não mereciam uma chance, eles eram maus. Seres semelhantes a demônios. Curiosamente os lobisomens não estavam em sua lista de prioridades. Apesar de serem seres noturnos, os lobisomens tinham mais afinidade com a natureza. Felizmente, a maioria dos votos está com Aruna, e a opinião dela não significa nada. Shiva era o mais importante aqui. Ele representava literalmente todas as mitologias. Se ele aprova isso significa que todas as mitologias não interfeririam com Aruna. E isso era muito mais significativo do que os anjos que estavam sempre ocupados com Deus sabe o quê. Representantes vampiros. Quando Vlad provaria, Victor, que estava atrás de Vlad, tocou levemente o ombro do homem. Vlad olhou para Victor com uma sobrancelha levantada. Victor se aproxima do ouvido de Vlad e diz algo em um tom extremamente baixo. Preocupar-se com alguém ouvindo-o. Ninguém presente tinha. O responsável pela organização insistiu que todos tivessem sua privacidade ao falar de assuntos importantes. Terminando de falar, Victor volta a ficar atrás de Vlad com as condessas que olhavam para Victor com as sobrancelhas levantadas, e curiosamente, os três olharam para Aruna. As orelhas de raposa de Aruna se contraíram um pouco, e sua curiosidade cintilou. Do que ele está falando? Era dolorosamente óbvio que Victor estava falando sobre ela. Vlad demorou um pouco para falar, estava pensando em algo. Otsuki Aruna. Aruna olhou naturalmente para o homem que já foi marido de sua irmã. E aquele olhar foi o suficiente para que Vlad soubesse que a mulher não tinha uma opinião muito boa sobre ele. O que é normal. Que tipo de irmão ficará feliz em ver o homem que não pode proteger sua irmã? Mesmo que ele não se lembrasse de Otsukiana, sua irmã, os laços de sangue do clã das raposas negras são mais grossos do que os dos lobisomens. E porque eles são poucos em números, amplifica ainda mais esse sentimento. Nightingale, eu gostaria de patrocinar esses 500 anos de paz, contanto que no final, vocês se tornem aliados eternos de Nightingale. Aruna olhou para Victor por alguns segundos, e o viu com um olhar neutro. Ela conhecia aquele olhar, não foi isso que ele disse a Vlad. Foi o mesmo olhar que ela deu quando disse a Kuroka para dizer algo, mas a mulher esqueceu e disse algo completamente diferente. Eu recuso. O sorriso de Victor cresceu um pouco, e isso foi o suficiente para ele entender tudo. Posso perguntar por quê? Vlad perguntou em um tom neutro. Poucos seres podem ser confiáveis neste mundo. E vampiros, especificamente, você, Vlad Dracul-Teps, não está nesta lista. Ela era brutalmente honesta, uma característica que não mudaria mesmo se ela estivesse aqui. Vale ressaltar que as palavras de Aruna fizeram um pequeno sorriso aparecer nos rostos de Miguel, Volk e Evie. Entendo. Quando Vlad estava prestes a dizer algo, ele sentiu outro tapinha em seu ombro. E ele não ficou surpreso quando se virou e viu Victor. Peça permissão para falar. Você vai privar o Pis de ver sua tia? Ele estreitou os olhos. Essa é sua única intenção?
Está claro. Victor falou com desdém. O tempo todo, ele só pensava em Opis, e como seria mais fácil visitar Aruna no futuro. Vale ressaltar que Vlad não confiou nas palavras de Victor. Ele sabia que sob as intenções aparentemente puras do homem, ele escondia 4 ou 5 motivos ocultos. Suspiro. Espero não me arrepender disso. Vlad olhou para o organizador da reunião e falou. Peço permissão para minha escolta, conde Victor Alucard falar. Aprovado. E como por mágica, a voz de Victor foi ouvida por todos agora. Sentindo as algemas que o impediam de falar, Victor disse, Aruna, o clã Alucard deseja patrocinar totalmente sua facção. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Aruna. Havia uma grande diferença nas duas propostas, e todos entenderam isso. Você não vai pedir nada em troca? Shiva questionou. Se eu quero algo de alguém, não vou ganhar por causa de um contrato de alma. Não é algo que deva ser usado em um potencial aliado. Victor falou com desdém óbvio. Usar isso no início de um possível relacionamento de aliado apenas prova que você esperava uma possível traição desse aliado desde o início. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 518. O lugar onde as regras do mundo são criadas. 2. Se eu quero algo de alguém, não vou ganhar por causa de um contrato de alma. Isso não é algo que deve ser usado em um potencial aliado. Victor falou com desdém óbvio. Usar isso no início de um possível relacionamento de aliança apenas prova que você está esperando uma possível traição desse aliado desde o início. Victor não era contra usá-lo em inimigos como ele e Ruby fizeram no passado, mas para Aruna, uma mulher para quem ele tinha apenas boa vontade. Isso era estupidez. Shiva exibiu um pequeno sorriso e olhou para Vlad, que tinha um olhar que dizia, não me diga nada. Vlad estava lívido neste momento. Por alguma razão, ele sentiu que sua autoridade era inexistente quando estava ao lado de Victor. Mas esse único pensamento foi apagado pelos milhares de vampiros esperando por ele por uma única ordem do rei para fazer um movimento, e porque ele entendeu que Victor só poderia falar nesta reunião por causa de suas conexões com Shiva e o homem que dirigia tudo. Originalmente, o próprio ato de um acompanhante dizer algo era uma afronta, e tudo só era permitido porque era Vlad perguntando. Essa foi sua influência. Tenho mais autoridade e poder do que ele, mas de alguma forma, esse homem conseguiu fazer parecer que eu não tinha nada. E Vlad entendeu o que era esse fenômeno. Era a mesma razão pela qual as condessas atrás dele estavam reagindo do jeito que estavam agora. Skatashi, Natasha e até Agnes sorriram. As mulheres entenderam que era nesses momentos que o carisma de Victor brilhava ainda mais. Sim, essa é a resposta, carisma. Algo abstrato, mas que definitivamente existe, e esse homem tem uma capacidade imensa de fazer amigos e inimigos. Eu deveria ter escutado, Victor. Originalmente, Victor havia pedido a Vlad para fazer uma aliança sem nenhum benefício, e ele iria apenas apoiar Aruna. Como rei político, ele não podia aceitar isso, mesmo que o investimento que ele fez nas forças de Aruna não prejudicasse seu bolso. Afinal, o rei vampiro era muito rico, mas não podia fazer isso. Não era assim que as coisas funcionavam. Se ele vai investir em alguém, ele quer um retorno desse investimento. Então ele não quer agir por motivos supérfluos como eu senti vontade. Mesmo que ela seja a irmã da minha falecida esposa, não é por isso que eu faço investimentos assim. Antes de ser marido, antes de ser homem, antes de ser Vlad. Ele é o rei e precisa garantir os interesses de seu povo. Shiva suspirou internamente. Ele havia aconselhado seu amigo várias vezes a tentar mudar essa mentalidade. O compromisso com o seu papel é bom, mas nada excessivo é saudável. Até ele, como o deus mais influente de seu panteão, tem dias em que só quer descansar com a esposa. Aquele incidente marcou muito ele, hein? Shiva estava ciente dos defeitos do amigo e, como bom amigo, sempre o aconselhava a mudar, mesmo que às vezes incomodasse Vlad. O resto dos seres ficaram em silêncio enquanto observavam tudo, mas seus pensamentos eram diferentes. Perigoso. Esse foi o julgamento de Evie, e não era apenas sobre seu poder. Era também sobre seu carisma, algo que ela tinha certeza que não tinha muito como este homem. Foda-se, basta olhar para Michel, um maldito serafim, que estava silenciosamente concordando com um vampiro, um progenitor de vampiros, uma espécie que ele detesta profundamente. Ele tem um caráter louvável, pensou Miguel. Ele podia ver que as palavras que Victor falou vinham de seu próprio ser,
E ele quis dizer isso do fundo de sua alma. E você? Victor olhou de volta para Aruna. Aruna riu levemente em um tom baixo. Vale ressaltar que ela ficou ainda mais divertida quando viu o rosto chocado de Kuroka. O motivo do choque da garota. Nem ela sabia. Isso é tão ele. Ela pensou, colocando-se no lugar de Victor. Ela percebeu que talvez ela tivesse tomado a mesma decisão que ele. Ela prefere aliados verdadeiros a aliados feitos por contrato forçado, considerando que não seriam aliados, mas escravos. E o discernimento para enxergar um aliado em potencial e um inimigo é o que faz dela uma grande comandante. Ele deve estar fazendo isso pela minha sobrinha. Ela entende que os principais pontos de ação de Victor são sempre para sua família ou lidar com alguém forte. Aceito seu patrocínio. Contarei com você no futuro. Victor deu um sorrisinho gentil que pegou Aruna, Kuroka, Evie, Alice, Zeus e até Thor, que, na maioria das vezes, era heterossexual, e na outra, na maioria das vezes, era amante de comida e bebida. Até mesmo esse deus guloso foi pego de surpresa. E ele não pôde deixar de olhar para o homem com luxúria. TSK. Evie faz um gesto com a mão, e sua mente clareia, e ela lança o mesmo feitiço em Alice. Foi apenas um simples feitiço que fortaleceu sua vontade. É por isso que não gosto de lidar com seres que tocaram no conceito de beleza. Eles são problemáticos. Shiva não foi afetado. E Miguel e Gabriel tiveram uma boa impressão de Victor. O charme de Victor teve efeitos diferentes sobre os seres. Os anjos são essencialmente puros e, quando confrontados com o charme, eles apenas acham a pessoa bonita e virtuosa, mas não sentem desejo de luxúria. E isso só acontece porque Victor só tem a benção da beleza. Se foi Afrodite quem originou seu encanto que pode afetar seres elevados, os anjos teriam que tomar precauções para não cair. Victor assentiu com satisfação e olhou para Vlad, que estava olhando para ele com um olhar fedorento. O que? Ele perguntou inocentemente. Eu sabia que ele tinha 4 ou 5 intenções ocultas. Ele está pensando em se aproximar da rainha das bruxas também? Ele olhou ligeiramente para a rainha, que, mesmo com seu rosto neutro, tinha as bochechas ainda levemente coradas. Afrodite transformou esse homem problemático em inimigo das mulheres. Até minhas esposas. Quero dizer ex-esposas. De alguma forma, ele sentiu que colocou um chapéu verde na cabeça quando viu Jeanne e Morgana ao lado de Victor. A forma como Vlad causou mal-entendidos é simplesmente espetacular. Representante vampiro, sua decisão? Eu aprovo. Muito bem, a partir de hoje, em nome desta reunião e de todos os presentes, Otsuki Aruna e seu povo terão 500 anos de não interferência. A facção que quebrar essas regras será punida de acordo com a ofensa cometida. Para mais informações, leia o livro de regras. Alguém quer uma cópia? Por alguma razão, a voz do homem estava mais animada do que o normal na última parte. Os rostos de todos se contraíram, mas os recém-chegados à reunião que eram Aruna, Anderson, Victor e Kuroka, apenas olharam para isso com curiosidade. Logo, Victor e Aruna levantaram a mão, sinalizando que queriam. Anderson tentou levantar a mão, mas com apenas um olhar do pai, o homem ficou quieto. O sorriso de regularidade cresceu, e logo 2 livros apareceram na sua frente. Vendo a espessura do livro, Kuroki imediatamente perdeu o interesse. Algo que não foi compartilhado por Aruna e Victor, que pegaram o livro e o abriram, e começaram a ler sem preocupações. Ah, como esperado, eles têm uma vontade muito forte. Volk foi quem falou. Vale ressaltar que o livro de regras não era um livro comum. Era o livro que continha regras das quais todos os seres presentes naquela reunião participavam. Era basicamente um tipo de contrato de alto nível que englobava vários seres poderosos. Não é um contrato de alma, mas um contrato que dizia que os seres aqui presentes devem agir de acordo com as regras criadas. O contrato não era apenas simbólico. Tinha um poder que entrava no conceito de ordem. Se alguém quebrou a regra e foi considerado culpado, punições no nível da alma podem ser aplicadas. A maioria dos seres que fazem parte do limbo agora são seres que quebraram a regra deste livro. Um livro que tivesse um fragmento do poder do homem, e com apenas esse fragmento, faria as pessoas terem várias reações, com a pior delas morrendo por não ter uma vontade muito forte. Então, 2 mortais abrindo o livro e lendo como se nada tivesse acontecido foi bem surreal. Bem,
Eu não acho que eles sejam líderes de suas respectivas facções à toa. Volk pensou quando pensou no livro nas mãos de Victor. Essa foi uma das razões pelas quais Volk proibiu Anderson de abrir o livro. Mesmo Zeus não pode ler isso sem ficar com dor de cabeça. Volk falou em tom neutro, mas seu desdém era claro. Zeus olhou para Volk com os olhos completamente brancos. Sentindo o olhar de Zeus, Volk apenas riu com todos os seus dentes afiados aparecendo. Ele nunca negaria um desafio, e suas presas estavam sedentas por carne nova. Isso porque toda sua vontade está focada no seu traseiro. Bah! Thor falou e começou a rir, mas era uma pena que apenas Shiva e Zeus pudessem ouvi-lo. Mas essa zombaria foi motivo suficiente para Zeus desviar o olhar para Thor. Esse pedaço de merda. Ele continua irritante como sempre. Se fosse algum dos deuses em seu panteão, ele já os teria matado por tal insulto. Representante Yokai, você tem mais alguma coisa a propor? Não, eu não. Aruna falou em um tom formal enquanto voltava a ler o livro de regras. Todo o objetivo de Aruna em vir para este encontro foi cumprido. De fato, tudo saiu melhor do que o esperado, e o benefício de mais 400 anos de ajuda do clã Alucard foram bônus inesperados. Mestre, o que é isso? Ouvindo o gemido de dor de Eve, Victor falou, qual é o problema, Eva? Quando olho para este livro, não consigo ler nada e fico com uma enorme dor de cabeça, Eve resmungou. Sério? Eu posso ler claramente, Roxane comentou. Victor fechou o livro. Todo mundo que não tem vontade fraca não poderia ler esse livro, Grandão comentou olhando para os rostos levemente distorcidos de Eva, Bruno e Maria. Era como se eles estivessem com uma forte dor de cabeça. Kaguya, Roberta e Roxane não pareciam afetadas. Roberta e Roxane são óbvias, pois tem dentro dela o espírito da Medusa. E a outra é uma árvore do mundo. Mas Kaguya, ela é simplesmente uma empregada que aspira a ser perfeita, e essa vontade era inabalável. Em comparação, Maria, Eva e Bruna foram as de menor vontade. Mesmo sendo Eva quem mais sentia os efeitos, e isso se devia às suas inseguranças em relação ao seu passado, que apesar de ter melhorado muito, ainda era uma cicatriz que não estava completamente curada. Sinto muito por isso, Victor falou internamente. Não precisa se desculpar, mestre. Você também não sabia, Eve murmurou. Quando tudo isso acabar, eu preciso falar com você. Sozinho. Todas as maids olharam para Eve com várias reações escritas em seus rostos. Ok, ela comentou com um pequeno sorriso. E ai, Babi, vamos foder, é hora de snusnu. Não se esqueça de fazê-lo gozar dentro de você. A Alter Eve estava pirando. Cala a boca. Eve pensou, irritada e ligeiramente envergonhada. Puritano, apenas admita que você tem expectativas. Cala a boca. Ela repetiu no mesmo tom irritado. TSK. A Alter Eve bufou e se virou. Muito bem, começando agora com os deuses, você tem alguma demanda? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.